Em fevereiro de 1959, em uma região remota dos Montes Urais, toda coberta de neve, conhecida pelos povos indígenas Mansi como Colar-se-Álcool ou a Montanha da Morte, 9 jovens alpinistas soviéticos experientes desapareceram em uma expedição. Semanas depois, seus corpos foram encontrados em circunstâncias perturbadoras. Barracas rasgadas de dentro para fora, corpos espalhados na neve, alguns sem roupas, ferimentos que pareciam acidentes de carro. Uma das vítimas estava sem língua e uma outra sem os olhos. Mais de 6 décadas se passaram e ainda não sabemos o que aconteceu naquela noite. Esse é o enigma sombrio e sem solução do Dyatlov Pass. Mas antes de entrarmos na tragédia, precisamos entender todo o cenário. A União Soviética vivia a época da Guerra Fria. Espionagem, segredos militares, testes de armas nucleares e uma máquina estatal que controlava informações com mão de ferro. Em 1957, apenas 2 anos antes desse caso, os soviéticos haviam lançado o Sputnik, iniciando a corrida espacial. Era um tempo de glória científica, mas também de medo, paranoia e censura. Qualquer tragédia que pudesse manchar a imagem do país era abafada. É nesse contexto que surge o grupo de jovens alpinistas liderados por Igor Dyatlov. Sem saber, eles estavam prestes a se tornar parte de um dos maiores mistérios da história russa. O grupo era formado por 10 estudantes e ex-alunos do Instituto Politécnico dos Urais. O líder era o Igor Dyatlov, que tinha apenas 23 anos e era um engenheiro em formação. O objetivo? Alcançar o Monte Otorten em uma expedição de esqui de alto nível que lhes garantia a categoria 3 de montanhistas, a mais alta da época. Entre eles estavam jovens como Zinaida Kolmogorova, de 22 anos, que era cheia de energia e bom humor, Rustem Slobodin, um atleta e forte, Lyudmila Dubinina, de 20 anos, que ela era destemida e lembrada por seu espírito firme, e Semyon Zolotaryov, um instrutor de 38 anos que se juntou ao grupo na última hora. No dia 28 de janeiro, um dos membros, o Yuri Yudin, teve problemas de saúde e abandonou a expedição. Ele não sabia, mas essa decisão salvaria sua vida. Os demais integrantes jamais retornariam. É importante destacar aqui para vocês que antes da tragédia a região era chamada pelos Mansi de Colar-se-Álcool. Como falei no começo do vídeo, Montanha da Morte. Mas depois do desastre passou a ser conhecida como Passo Dyatlov, em memória ao jovem líder do grupo. Os alpinistas registraram tudo em diários e fotografias. Alguns trechos desses escritos sobrevivem até hoje. Vou falar alguns para vocês aqui. Hoje o vento está forte, mas o nosso humor também. Cantamos, rimos, mesmo quando o frio nos corta a pele. Zina dança na neve. O Igor sorri. Um outro que diz assim, fizemos uma fogueira no bosque. Nossas roupas estão congelando, mas nos aquecemos juntos. Amanhã seguimos para a encosta da montanha. Dyatlov insiste em montar o acampamento aqui, na encosta. É difícil, mas ele diz que precisamos treinar resistência. Essas palavras aparentemente comuns seriam as últimas testemunhas escritas de uma expedição que terminaria em tragédia. O retorno estava marcado para o dia 12 de fevereiro de 1959. O grupo não voltou, mas ninguém se alarmou de imediato, porque uma expedição como essas é normal ter atraso. Mas dias se passaram e os familiares começaram a pressionar as autoridades. Então, no dia 20 de fevereiro, equipes de resgates, militares, estudantes e voluntários foram enviados aos Montes Urais. O que encontraram não parecia real. No dia 26 de fevereiro, uma equipe localizou a barraca do grupo. Ela estava rasgada de dentro para fora, o que é super estranho. Lá dentro encontraram botas, casacos, dinheiro, comida, equipamentos, tudo intacto. Era como se tivessem saído correndo em desespero. E detalhe, tinha uma comida que parecia organizada como se alguém fosse comer ali naquele momento em que tudo aconteceu. As pegadas na neve mostravam que muitos estavam descalços ou apenas de meias. Eles seguiram em direção à floresta, mas aquela pergunta, gente, o que faria 9 alpinistas experientes fugirem dessa forma?
A poucos metros da floresta, sob uma árvore, estavam os primeiros 2 corpos. Yuri Krivonischenko e Yuri Doroshenko, quase nus, ao lado de uma fogueira improvisada. Eles tinham queimaduras estranhas pelo corpo, como se tivessem tentado desesperadamente se aquecer. Entre a árvore e a barraca foram encontrados outros 3 corpos: o Dyatlov, Zina Kolmogorova e o Rustem Slobodin. Eles pareciam estar tentando voltar ao acampamento. Todos morreram de hipotermia. Meses depois, quando a neve derreteu, mais precisamente em maio, eles encontraram os últimos corpos em uma ravina. Mas nesses corpos havia algo diferente, vários ferimentos perturbadores. Lyudmila Dubinina estava sem a língua, sem os olhos e com fraturas no tórax. Nikolai Thibault tinha o crânio esmagado. Semyon Zolotaryov tinha as costelas partidas. O Alexander Kolevatov também tinha ferimentos graves. E o mais estranho, não havia sinais de luta. E algumas roupas apresentavam sinais de radiação. As autoridades soviéticas abriram um inquérito e o relatório final foi publicado em 1959, que concluiu que a morte dos alpinistas foi causada por uma força natural irresistível. E o caso foi encerrado. Os documentos foram arquivados em sigilo. A gente sabe que, historicamente, na União Soviética, o silêncio era mais conveniente do que a verdade. Ao longo das décadas, mais de 75 teorias diferentes foram levantadas. Algumas plausíveis, outras bem bizarras. Existia a história da avalanche, que até hoje é a mais aceita, mas que por décadas foi contestada, já que não havia sinais claros de deslizamento. E até porque eu fico pensando, né, gente, como é que uma avalanche ali vai arrancar a língua da pessoa, os olhos? É meio estranho mesmo. Alguns diziam que um foguete militar poderia ter caído na barraca ou que os alpinistas testemunharam os testes de foguetes secretos e aí explosões no céu poderiam ter causado pânico e até ferimentos por ondas de choque. Outra hipótese é que eles foram usados como cobaias de experimentos militares secretos ou mortos por agentes da KGB para encobrir segredos. Uma outra teoria é de que teriam sido confundidos com fugitivos de campo de trabalho soviéticos, mas não havia sinais de ataque humano. Eram muitas teorias. O vento na montanha poderia ter criado ondas sonoras de baixa frequência, causando pânico, alucinações e uma fuga irracional. As roupas com radioatividade alimentaram teorias de contaminação nuclear ou contato com testes de armas secretas. E até OVNIs e teorias sobrenaturais entram em cena. Algumas testemunhas relataram luzes no céu naquela noite. Teoria de OVNIs e entidades sobrenaturais permanecem vivas no imaginário popular até hoje. Mas nenhuma teoria conseguia explicar tudo o que foi visto ali. Em 2019, a Rússia reabriu o caso. A versão oficial é que uma pequena avalanche foi responsável pela tragédia. Uma curiosidade bem interessante. Cientistas suíços usaram simulações de computador baseados no algoritmo do filme Frozen para recriar um deslizamento raro. Um pequeno bloco de neve que se desloca em ângulos específicos, soterrando a barraca. Isso explicaria os ferimentos como se fossem causados por um carro em alta velocidade, criando o pânico que levou o grupo a fugir. Segundo os pesquisadores suíços, blocos de neve se deslocaram após os alpinistas cortarem a encosta para montar a barraca. Horas depois, a neve deslizou, soterrando parcialmente a tenda. O impacto poderia causar fraturas graves, como costelas quebradas e os crânios esmagados. O grupo em pânico fugiu sem roupas adequadas, sucumbindo ao frio extremo. Mas essa teoria ainda deixa muitas perguntas. Por que a Lyudmila perdeu a língua e os olhos? Por que algumas roupas tinham radiação? A explicação mais plausível para a Lyudmila, por exemplo, seria que animais teriam comido essas partes depois que ela já estava morta. Lembrando que ela estava ali no grupo que foi encontrado meses depois. E a radiação já poderia estar ali na roupa deles antes da viagem. Eles tinham sido contaminados em outro local. Será, gente? Mais de 60 anos se passaram.
Livros, filmes e investigações tentaram resolver o enigma. Mas e você? Acredita na avalanche científica ou acha que a União Soviética escondeu algo muito mais obscuro? Já deixa aqui nos comentários. Vocês já tinham ouvido falar nesse mistério do Dyatlov Pass? E não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo. Se você não for inscrito, já aproveita e se inscreve. Ativa as notificações, porque dessa forma você não perde os próximos vídeos e ainda vai me ajudar bastante na divulgação do conteúdo. E já me segue também nas outras redes que eu vou deixar aqui para vocês. Até o próximo vídeo.